Olá pessoal, professor Juliano, criador do Cultura Fractal. Hoje a gente começa o vídeo num lugar um pouco diferente. Dê uma olhada no visual, pessoal. Eu vou aproveitar com esse vídeo falar um pouquinho sobre dois conceitos matemáticos que são importantes dentro da geometria, que são os conceitos de perímetro, e falar um pouquinho sobre o número π e também, ao mesmo tempo, a gente vai falar sobre um fenômeno interessante que vem acontecendo no mundo da bike. Para quem entende um pouquinho de bicicleta, é a passagem das mountain bikes. Então, uma mountain bike, por exemplo, essa aí, que é uma mountain bike de aro 29. Uma mountain bike de aro 29, hoje em dia é comum a gente encontrar nas lojas, por exemplo. Mas há poucos anos atrás, o que se utilizava eram as bikes 26, que a gente chama, né? As bikes de aro 26. Então, hoje em dia, a maioria das bikes são de aro 29. Então, além de mostrar esse lugar bonito para vocês, a gente vai falar um pouquinho sobre o conceito de perímetro e analisar ao mesmo tempo qual é a diferença, o que difere no que se refere ao deslocamento das bikes que a gente tem hoje em dia, que a maioria são bikes de aro 29, para as bikes de aro 26, que eram tão comum para quem pedala há mais tempo. A gente utilizava basicamente as bikes de aro 26, ok? Então vamos lá ver, pessoal, como é que funcionaria, qual a diferença da bike 29 para 26 e ao mesmo tempo relembrar como é que se calcula o perímetro de toda e qualquer circunferência. Começando então com as rodas aro 26, essas rodas há pouco tempo atrás eram muito utilizadas, inclusive em competições. A gente só encontrava essas bicicletas de aro 26, então era bem comum as aros 26 aparecerem em modalidades diferentes, para competição, para passeio. Todas as bikes, praticamente, as mountain bikes, eram de aro 26. Bom, mas o que significa uma bicicleta ter aro 26? Aro 26 é o diâmetro da roda. Vale lembrar, pessoal, que o diâmetro é a distância entre as laterais de uma circunferência, um segmento de reta, então, como aparece nessa imagem, que passa no centro da circunferência e vai até as duas extremidades. Então, no caso de uma roda aro 26, ela vai ter 26 polegadas. Então, o diâmetro de uma roda aro 26 é 26 polegadas. Já as aro 29, que são essas bikes mais modernas que a gente encontra nas lojas e que a gente utiliza atualmente, elas são, então, ela é uma roda aro 29. O que significa? É uma roda que tem o diâmetro de 29 polegadas. Vale lembrar também, pessoal, que uma polegada, isso vai ajudar nos cálculos que a gente vai fazer posteriormente, que uma polegada é igual a 2,54 centímetros. Então, 2,54 centímetros é o que equivale a uma polegada. Então, a diferença das duas rodas: a roda aro 26, ela tem o diâmetro de 26 polegadas. A roda aro 29 tem o diâmetro de 29 polegadas. Antes de a gente entrar na explicação do deslocamento, qual é a diferença entre o deslocamento de uma roda aro 26 e uma roda aro 29, queria relembrar alguns pequenos detalhes sobre geometria. Por exemplo, a gente sabe, como aparece nessa imagem, o perímetro de uma circunferência, ou seja, aquilo que está em laranjado, dividido pelo diâmetro, essa divisão sempre vai dar o número π. Então, o perímetro dividido pelo diâmetro, a resposta final é aproximadamente 3,14, que é o número π bem conhecido dentro da matemática. Essa divisão, pessoal, nos permite encontrar duas equações que a gente vai utilizar para calcular o deslocamento de uma roda aro 26 e uma roda aro 29. Essa é a primeira equação que a gente vai utilizar. C, que é o comprimento, então, ou seja, o perímetro, isso que está em azul, de qualquer circunferência, é calculado, ou seja, o C é igual a π, aproximadamente 3,14, vezes o diâmetro. Essa equaçãozinha me permite encontrar, então, o perímetro de qualquer circunferência. Essa equação do perímetro sai daquela divisão que eu mostrei para vocês antes, que o perímetro dividido pelo diâmetro sempre vai ser igual a 3,14. Então, fazendo a operação inversa, né? Se o C dividido por D é igual a π, então C é igual a π vezes D. É só a operação inversa da divisão. Uma outra equação que permite calcular perímetro de circunferência é essa aí, ó, pessoal. C é igual a 2π vezes R. Qual que é a diferença da equação anterior?
A diferença é que ali eu tenho o 2 e o R aparecendo, né? Mas a gente tem que lembrar, pessoal, que o R e o diâmetro, ou seja, o raio e o diâmetro tem uma relação, né? O diâmetro é igual a 2 vezes o raio. Então, o 2R a gente poderia substituir pelo D da equação que a gente acabou de mostrar. Então, essas duas equações, elas são equivalentes. Então, C, que é o perímetro da circunferência, igual a 2π vezes R, é igual a C igual a π vezes D, que é exatamente a mesma coisa. Levando em consideração, então, essas informações, o diâmetro de uma roda aro 26 é 26 polegadas, o diâmetro de uma roda aro 29 é 29 polegadas, a gente já pode entrar na discussão do deslocamento, a diferença do deslocamento da roda aro 26 da roda aro 29, aplicando para fazer esse cálculo essas duas equações. Na verdade a gente vai usar uma só, essa equação C igual a π vezes D. Vamos lá ver como é que vai funcionar esse cálculo, pessoal. Bom, pessoal, a primeira coisa que a gente precisa entender é que uma volta da roda, se eu fizer aqui, eu coloquei uma fitinha branca para identificar, uma volta nessa roda vai ser o deslocamento, né? Eu marquei aqui um local da fita. Se a gente der uma volta na roda até a fita voltar nesse mesmo ponto, é o quanto a bike vai se deslocar, claro, no período de apenas uma volta. Isso vale tanto para as rodas de aro 26 como para as rodas de aro 29. Tendo isso de forma bem clara, que uma volta na roda é justamente o quanto ela se desloca, enquanto a bike se desloca a partir desse período, a gente consegue fazer alguns cálculos. Por exemplo, se eu quiser fazer o cálculo do quanto se desloca uma roda de aro 26 e também, claro, vale para as rodas de aro 29, eu tenho que levar isso em consideração, essa equação aqui, C igual a π vezes D, que a gente já comentou um pouquinho antes como ela funciona. Então, o π é 3,14 e o D é o diâmetro, que pode ser da roda de aro 26 ou da roda de aro 29. Nessa situação específica, eu tenho que levar em consideração dois pontos importantes, pessoal. Uma roda de aro 26, ela tem 26 polegadas. Então, eu tenho que converter isso para centímetros para ficar mais claro para a gente entender. Então, ó, 26 vezes 2,54, que é quanto vale uma polegada. Então, o diâmetro de uma roda de aro 26 vai ser aproximadamente 66,04 centímetros. De aro 29, eu fiz a mesma coisa. Ó. Primeiro eu converti. Peguei 29 vezes 2,54, deu aproximadamente 73,66 centímetros, que é o diâmetro em centímetros de uma roda de aro 29. Observem, pessoal, que então dando uma volta na roda, tanto de aro 26 como de aro 29, remete a nós a uma equação que eu já comentei, que é C igual a π vezes D. Se esse deslocamento é justamente uma volta ao redor da roda, eu tenho que calcular o perímetro de uma volta. Então, como é que se calcula perímetro de circunferência? É como a gente já falou, π vezes o diâmetro. Então, ó, uma roda de aro 26 vai ser 3,14 vezes 66,04, que é o seu diâmetro, já convertido para centímetros. Então, fazendo esse cálculo, eu tenho 207,36 centímetros, que é aproximadamente 2,07 metros. Ou seja, uma roda de aro 26, ela vai deslocar a bike numa volta 2,07 centímetros. Uma roda de aro 29, eu fiz a mesma coisa, 3,14 vezes o seu diâmetro, 73,66, deu para mim 231,29 centímetros, que é aproximadamente 2,31 metros. Ou seja, uma roda de aro 29, ao fazer o deslocamento, ao fazer uma volta à roda, a bike vai se deslocar então aproximadamente 2,31 metros. Fazendo a diferença, então, usando a equação do perímetro, né, que calcula o perímetro de uma circunferência, nesse caso, uma circunferência que é uma roda de bike de aro 26 e uma roda de bike de aro 29, fazendo a diferença entre os dois, então, uma roda de aro 29, ela vai se deslocar a mais, depois de uma volta, aproximadamente 24 centímetros. Então, fazendo uma volta nas duas rodas, a roda de aro 24, ao terminar essa volta, vai estar 24 centímetros à frente.
o que corresponde a um ganho de deslocamento de aproximadamente 10,3%. Então, o deslocamento de uma roda de aro 29, ela vai ser aproximadamente 10,3% maior do que o deslocamento de uma bike aro 26. Talvez esse seja um dos principais motivos de a gente ter essa conversão. Não é o único motivo. Se a gente fizer uma pesquisa, se vocês fizerem uma pesquisa, não é o único motivo das vantagens que a gente encontra para uma bike de aro 29, mas no que se refere ao deslocamento, esse é um motivo forte. Então a rolagem dessa bicicleta que tiver um aro 29, ela vai ser então 10,3% maior do que uma roda de aro 26. Bom, pessoal, então depois dessa explicação, fica então essa revisão que a gente acabou de fazer sobre o conceito de perímetro e também analisamos, como eu já falei no início do vídeo, qual é a diferença no que se refere ao deslocamento de uma bike de aro 29 e uma bike de aro 26. Bom, espero que tenha gostado do vídeo. Ao mesmo tempo que a gente fala então de esporte, fala de bike, a gente também pode aprender a geometria clássica, por que não? Fica então um grande abraço a todos, fica sempre o convite para as pessoas se inscreverem no nosso canal. A gente se vê nos próximos vídeos que fala sobre curiosidades matemáticas, sobre a matemática e o esporte, a matemática e a natureza e outros fenômenos que a gente pode analisar um pouquinho mais e aprender um pouquinho mais a matemática fazendo esse movimento. Fica aquele abraço, pessoal, até mais!